Que Deus abençoe a todos, todos, todos os que nos ouvem, aqueles que me amam e aqueles que me odeiam. Todos sejam abençoados, porque eu sei que quando uma pessoa não compreende a nossa linguagem, nos critica e até chega ao ponto de nos odiar, como aconteceu na época de Jesus. Jesus pregava, anunciava, mas aqueles que não entendiam a sua missão, não compreendiam a sua linguagem, o criticavam e queriam até apedrejá-lo. Mas Jesus queria salvar todos, todos. E é a nossa intenção ajudar a todos, salvar a todos. Agora, é claro, eu sei que nem todos nós alcançamos, porque nem todos são humildes para ouvir e atender a palavra de Deus. E o problema chama-se esse. A maioria das pessoas que não conquista no altar é porque é pedante, é orgulhosa, confia na força do seu próprio braço, confia na sua sabedoria, confia no seu diploma, confia em si próprio. E aí fica difícil para o altar resolver esse tipo de problema, porque o altar, primeiramente, ele atende as pessoas de fé. E para se ter fé, precisa-se depender de Deus. E para se depender de Deus, é preciso ser humilde. É preciso ser humilde. Humilde para acatar a sua palavra e obedecê-la. Vamos assistir agora um testemunho muito bacana que você vai gostar. Esse testemunho, como todos os testemunhos, são magníficos, maravilhosos, mas esse testemunho tem algo mais. Eu queria até que você aumentasse o seu volume do televisor ou do rádio. Vamos assistir. Como é que era a situação de vocês antes de chegar no Universal? O que vocês fizeram quando chegaram e como está a situação hoje? Então, quando eu cheguei à igreja primeiro, antes do meu esposo. Quando eu cheguei, a nossa documentação estava na mesa de um advogado para a gente se divorciar. Eu sou a 5ª filha adotiva. Minha mãe me deu em adoção quando eu nasci. Todos eram alcoólatras, o meu pai, os meus irmãos. E um dos meus irmãos abusou de mim a minha infância e a minha juventude toda. Eu era sempre culpada por ser abusada. Eu cresci assim, cheia de traumas. O meu maior sonho era matar o agressor e sair daquela casa. Eu tinha muito ódio, eu tinha desejo de vingança. E assim eu cresci. Eu conheci o Jarbas muito cedo. Ele veio do interior para morar em frente à nossa casa. E nos casamos. O Jarbas já bebia, mas ele bebia pouco. Nós tivemos nossa primeira filha, ele piorou. Só foi bebendo a cada dia mais. Se tornou um homem irresponsável, trabalhava muito, eu também trabalhava. Eu sou professora e ele era encarregado de manutenção de uma escola, de uma rede de escolas no nosso estado. E eu cheguei a ter uma rede de escolas de educação infantil. A gente não conseguia pagar aluguel. Eram ordens de despejos, eram cheques sem fundos. E eu tentando suicídio. Quando eu cheguei, eu já tinha tentado suicídio 3 vezes. A gente fez terapia de casais. Eu fiz tratamento com psicólogos. E tinha todos os laudos que para mim não tinha jeito. Eu buscava, porque eu era uma pessoa religiosa. Nós éramos religiosos. Então eu buscava na religião uma saída, porque eu não queria aquela vida. A religião falava para mim assim: isso é o seu karma. Eu procurava outra religião, ela falava que era a minha cruz. A outra religião falava que era a minha aprovação. Uma noite ele chegou em casa, eu fui falar para ele das dívidas. Eu também falava, fui falando na cabeça dele, falando. Ele ficou muito nervoso e me agrediu. Ele me deu uma surra. O Jarbas me bateu tanto. Ele me largou deitada no chão, com chutes e pontapés. E as meninas vendo aquilo tudo. Eu digo para o Senhor, sem medo nenhum de errar, aquela foi a pior e a melhor noite da minha vida. Eu assisti uma programação
onde me falaram, a pessoa que estava falando lá do outro lado, parecia, bispo, que ela sabia tudo que eu tinha passado. Como que pode? E eu anotei aquele endereço, me convidando para ir no lugar. Eu anotei aquele endereço, nem sabia onde era. No outro dia eu fui. Ele falou para mim assim: que é isso, dona? Para o problema da senhora tem solução. Eu falei: o quê? Ele falou: tem. Eu falei: o senhor é a primeira pessoa, nem os médicos falam que tem saída para mim. Ele falou: tem nada disso não, trauma, nada disso. O problema da senhora tem solução. A senhora vai vindo que a gente vai conversando. E eu continuei indo, aprendi o que era ser forte, porque eu era uma pessoa fraca. E tudo que ele falava eu praticava. Aí eu aprendi a ter um relacionamento com Deus. Fui buscando, tive um encontro com Deus. Bispo, aquela Rita fraca virou uma leoa de forte. Aprendi a ser dizimista fiel, a honrar o sagrado, devolver os meus dízimos, fazia os meus votos nas campanhas que tinham. Até, bispo, que chegou um propósito denominado Fogueira Santa de Israel. Eu falei: meu Deus, que santa que é essa? Que santa é essa? Aí o pastor falou: olha, isso aqui agora é para mudar a sua vida. Eu pulei nesse altar e eu peguei aquele envelope, mas eu tinha tanta certeza que a nossa vida ia mudar, que a minha vida e a vida do meu esposo ia mudar, que aquela situação ia mudar. Quando eu cheguei no carro, o Jarbas estava mais bêbado do que nunca. Do carro, da igreja até a minha casa, o caminho era muito longo. Mas se eu penso num homem usado para te infernizar, era esse meu marido. Eu sabia que era o demônio. Então ele não entendia. Aí o que ele pensava? Isso ele sabe falar até melhor que eu. Ele pensava que eu estava de caso com um pastor, que eu era amante de um pastor. É? Era verdade, porque quando eu chegava na igreja com ela, eu já ia bêbado. E quando ela saía do carro, ela saía, muitas vezes nervosa comigo. Porque a gente discutia muito, brigava muito. E quando terminava a reunião, ela voltava para o carro cantando, sorrindo. Tem um homem na jogada, se eu pensar. Porque eu já tinha uma legião de demônios na minha vida. Então começou a soprar na minha mente: não, ela está tendo um caso com o pastor. Você tem que investigar, você tem que descobrir o que está acontecendo com ela. E num sábado, foi num sábado, né? Num sábado. Esse dia eu não bebi. Esse dia eu fiquei o dia todo esperando a noite chegar, porque eu queria pegar ela em flagrante na igreja. Eu falei assim: hoje eu não vou beber, que eu vou entrar na igreja e eu vou matar o pastor. Eu fui determinado a matar o pastor. Eu queria matar ele. Coitado do pastor, eu nem sabia. E eu desci, cheguei lá, estacionei o carro, coisa que eu nunca cheguei a fazer. Desci e falei com ela: não, hoje você está perdido. E falei um palavrão, que eu vou te pegar em flagra. Para minha surpresa, ela me abraçou. E nós entramos dentro da igreja. Eu queria pegar o pastor. E eu entrei nessa reunião e não saí nunca mais. E eu entrei. Jesus que pegou o senhor. E já estava me esperando, né? Entendeu? E eu entrei para essa reunião, mas eu não participei dessa reunião. Eu sentei e levantei para ir embora. Eu fiquei sentado, resmungando a reunião toda. Tudo para mim estava ruim. O pastor era ladrão, o pastor queria roubar o meu dinheiro. Que dinheiro? A roupa que eu estava vestindo eu estava devendo. O carro que estava estacionado lá fora estava busca e apreensão. Eu devia para todos os bancos de Minas. Eu devia para a agiota. Eu tinha que correr dos bancos dos agiotas. Eu já tinha sido ameaçado de morte várias vezes por causa das dívidas. Eu não tinha condições de pagar nenhuma conta, nem de luz, de água, de nada. Eu não tinha condições de pagar aluguel, eu não tinha condições de pôr alimento dentro de casa. E eu trabalhava feito doido. Eu não tinha nada. A minha situação foi tão crítica, eu acho que eu cheguei a ultrapassar o fundo do poço. Porque eu cheguei numa situação tão crítica, eu cheguei a beber tanto, cheguei a beber de cair na rua, dela ter que ir lá me buscar. Eu cheguei numa situação tão ruim que o meu sogro me colocou para fora da casa dele. Eu cheguei a morar na casa dele 45 dias e ele me colocou para fora, que não me aguentou. Eu cheguei a morar na escola, numa sala de aula, onde o nosso guarda-roupa era uma bolsa. Era uma bolsa, a gente tinha que levantar 5h30 da manhã, juntar o colchão, enrolar o colchão, esconder o colchão para ninguém saber quem estava dormindo ali. Aí, essa era a minha situação, essa é a situação a qual eu cheguei na igreja. E mesmo assim ainda falava que o pastor não queria roubar o quê? O Jarbas era alcoólatra,
O Jarbas não era dizimista, ele não entendia dízimo, ele não entendia nada. Mas a hora que foi falado que a vida dele podia mudar, eu não estava com ele. Ele pegou o envelope. Ele pegou o envelope. A senhora lembra do sacrifício que a senhora fez? Sim, senhor. Para minha surpresa, quem chegou lá em casa e falou para mim, ele falou que dormiu com aquele envelope abraçado. No outro dia ele levantou e falou comigo: olha, eu fui para a igreja. Falei: é mesmo? Ele falou: é. E a gente vai vender a nossa escola. Nós tínhamos na época 4 escolas, 3 falidas, que elas nem se mantinham, e tinha uma que ela era a melhor, era sede própria, era o único imóvel que a gente tinha, nós não tínhamos outro imóvel. Ele falou: nós vamos vender aquela escola. Eu falei: Jarbas, falei: meu Deus, você, eu assustei. Eu digo para o senhor, eu já estava na fé, e quando ele me falou, eu falei: Jarbas, mas você não está levando isso muito a sério? Primeiro dia dele na igreja. Então nós vamos vender essa escola. Eu estou falando para o senhor aqui, bispo, de um homem que não tinha responsabilidade. E eu estou falando para o senhor que ele queria vender o nosso sustento. Passei os alunos, tinha mais de 200 alunos matriculados. Passei os alunos, ela ficou com os professores. Na época, eu vou falar aqui para o senhor uma coisa, foi R$42 mil. E no dia que eu determinei que eu ia cumprir aquele envelope, o Jarbas subiu comigo e a gente cumpriu. Como é que é a vida de vocês hoje? Nós nos relacionamos muito bem, não tem trauma, não ficou trauma, não tem sequela de abuso. Eu liguei pro agressor, pedi perdão para ele, hoje a gente convive, eu perdoei o agressor, mas além disso, meu esposo hoje tem uma construtora, trabalhamos todos juntos, eu, ele, a minha filha caçula que conclui agora no final do ano o curso dela de arquitetura. Hoje nós temos vários carros quitados. A gente mora nessa chácara, essa é minha filha caçula. Numa área de mais de 2.000 metros quadrados, essa lagoa é no nosso quintal. Graças a Deus, bispo, moramos num dos condomínios mais confortáveis, mais seguros, lá onde a gente mora, lá no nosso estado. Não existe investimento maior, não existe ações de Petrobras, não existe ações de Banco do Brasil, não existe poupança, não existe investimento maior que possa garantir do que o altar. Não existe. Empresário que estiver aqui, invista no altar, o recurso vem. Olha, sabe o que me chamou a atenção? Ela falou assim: olha, eu ouvi falar na fogueira santa de Israel. E ela disse: puxa, mas que santa é essa? Que santa! É muito forte, né? E ela não entendia nada do nada, mas acreditou, ela creu. E o marido dela, que foi para matar o pastor, ele ficou na igreja, foi o primeiro a fazer o sacrifício, vendeu o que tinha, ele pegou a sua enxadinha que tinha, enxadinha até cega, ele fez da sua enxadinha uma espada violenta, porque fazer da enxada uma espada quer dizer deixar de confiar em si próprio, nas suas próprias forças, e confiar na palavra de Deus, porque a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Quando você confia na palavra de Deus, você se lança corpo, alma e espírito. E essa é a lei da fé. Deus nos dá a fé graciosamente. Ele nos dá a fé de graça. Ele dá a fé. É a graça de Deus. É a fé de Deus. Ele nos dá a fé. Agora, quem tem que usar essa fé, quem tem que exercitar essa fé, é a própria pessoa. Quem exercita a sua fé na palavra de Deus, sobe no altar e é abençoado. Quem não exercita, fica chupando o dedo e batendo palma para os outros. Vira um torcedor, como costuma ser o brasileiro, torcedor. Vive torcendo, coitado, para os outros, menos para si próprio. Você verifica que essa situação da vida desse casal foi transformada por completo, porque Deus, minha amiga e meu amigo, Deus quer fazer muito mais do que você possa imaginar na sua vida. Você acha
que quando você coloca no altar de Deus a sua vida, Deus vai ficar te devendo? Ele vai ficar te devendo uma vida mesquinha, miserável? Não. Minha amiga, meu amigo, por favor, leia comigo esse versículo que nós escolhemos hoje. Vamos ler. Diz assim, olha só, Efésios capítulo 3, 20 e 21, diz assim: ora, àquele, quer dizer, ao Deus Pai, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder que em nós opera é a fé. É a fé que vem de Deus de forma graciosa. A esse Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Se você quiser conferir isso, leia na nossa Bíblia, a Bíblia segundo a CF, a Bíblia mais original que tem, que foi transcrita em 1611, essa Bíblia ela tem um vocabulário assim um pouco difícil, complicado, mas nós a apoiamos, nós a queremos, nós a usamos justamente por isso, porque ela tem as suas palavras precisas. Por favor, coloque o texto novamente aí. Note, por favor, as palavras desse versículo, por favor. E olha só, diz assim: aquele, referindo-se ao Deus Pai, que é poderoso, isso a gente não tem dúvida, para fazer tudo muito mais abundantemente. Lembra que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância? Aqui o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz: para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Como é que poderia? A pessoa vem como desempregada, falida, destruída, desgraçada, querendo se matar, com a família destruída. O divórcio deste casal estava na mesa do advogado para dar sequência. Pois olha aí o que aconteceu com ele. Ele dormia na escola, coitado. Ele dormia na escola, na sala de aula. E de manhã cedinho tinha que enrolar o colchão, escondê-lo para que os alunos não vissem. E a roupa que usava, ela guardada dentro de uma sacola. Quer dizer, o cara estava mal, devendo a agiotas, devendo a bancos, devendo a todo mundo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, lhes concedeu a fé. A fé vem de graça. É a graça de Deus. A graça de Deus é a fé. Ele nos dá a ferramenta para a gente usar e tomar posse daquilo que a gente quer, realizar os nossos sonhos. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. Deus nos deu pernas para quê? Para dançar? É para isso? Deus nos deu mãos para tocar violino? Deus nos preparou para a guerra para a gente tocar piano? Não! Deus nos deu todas as coisas para que nós pudéssemos tomar posse daquilo que é dele, que é de Deus, porque toda a terra pertence a ele, tudo pertence a ele. O diabo tomou posse disso porque os filhos dele são burros, foram burros e não quiseram mais
ficar em aliança com Deus. Por isso que o mundo está aí perdido, desgraçado. Por isso que há miséria, fome, injustiça, roubo, violência. Por isso que existe esse caos, esse inferno que nós vemos por aí. Porém, a fé continua sendo dada, doada, para aquelas pessoas que são humildes para colocá-la em ação, para executá-la, para praticá-la, para obedecê-la. Então, tem o texto que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, seu Deus, e obedeceres, então sobrevirão sobre ti estas bênçãos. Aí tem uma lista de bênçãos. E essas bênçãos, minha amiga, estão valendo hoje tanto quanto no dia em que foram proferidas. Agora, é claro, isso é para quem crê, para quem acredita, para quem aceita, para quem assume essa fé. Eu assumi essa fé um dia. E por causa disso, a nossa vida se transformou. Então, minha amiga, meu amigo, só você que está aí falido, perdido, desgraçado, você quer se matar porque essa vida que você tem vivido é um inferno. Então, você prefere se matar. Só que, se você se matar, você vai direto para o inferno. Aí é que você vai conhecer o inferno de verdade. Por enquanto, você está passando apenas por uma tribulação pequena, leve. Pô, bispo, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei, por pior que seja a sua vida, não é karma, não é cruz, não é provação, não. É uma tribulação leve que o mundo lhe impõe porque você não obedece à fé. Quando a pessoa obedece à fé, quando a pessoa sobe no altar, quando a pessoa se entrega no altar, se entrega ao Senhor Jesus. É o Senhor do altar. Quando a pessoa se entrega no altar, ela se entrega à fé, ao espírito da fé. E a essa fé, então, vem e dá sabedoria, dá inspiração, dá direção. E a pessoa, então, começa a saber o que tem que fazer para que a sua vida venha mudar. É isso. Esse é o mistério glorioso do altar. É claro, se a pessoa se acha a tal, se acha alguma coisa, se a pessoa se acha, não, mas eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você pode ter o que você tiver. Se você não tiver a fé, você não tem o espírito da fé. Se você não tem o espírito da fé, você não tem direção, você vai ficar batendo, vai ficar dando murro em ponta de espada, você vai ficar choramingando pelas esquinas e não vai sair do mesmo lugar. Então, toma uma atitude, dê uma chance para Deus, minha amiga. Dê uma chance para si mesmo. Tome uma atitude, suba no altar, faça o seu sacrifício. Você é pobre, o que você tem? É a sua enxada. Se você tem uma enxadinha, troca essa enxada, transforme essa enxada numa espada. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Vai acontecer o que aconteceu com essa criatura que você vai ver agora. Vamos assistir outro testemunho, mais um testemunho. Nasci em Minas, no norte de Minas, e vim de uma família numerosa, de 8 irmãos. Tínhamos, assim, uma vida difícil. Meu nome é Geni, tenho 55 anos, sou empresária. Eu vi a fraqueza em meus pais por não conseguir realizar o sonho. Por outro lado, eles trabalhavam, eu lutava, e isso nos incentivava. Tanto é que eu e meus irmãos sempre fomos assim, sempre trabalhamos, mas não conseguia assim muita coisa. Os pensamentos era de impotência, porque tinha saído uma família pobre, né? Eu ajudava nas horas vagas, ajudava em casa de família, fazia faxina, ao mesmo tempo aquela fraqueza de não realizar o sonho, né? E passando o tempo, eu acabei conhecendo, né, o meu esposo na época e construímos uma empresa, nós dois juntos lutando. E assim, na nossa união veio
Veio os filhos, né? Veio a minha filha mais velha, ou seja, ao todo 3 filhos, para completar a nossa felicidade. E, de repente, aquilo que parecia ter realizado, desmoronou, acabou tudo. Ele veio a falecer, né, em um acidente. Ele bateu de frente, né, veio colidir com uma carreta e morreu na hora. E quando ele faleceu, eu morri. Só que uma diferença, ele foi sepultado e eu fiquei, aos poucos, fui me definhando, morrendo aos poucos. Eu não via mais perspectiva, porque eu era a mãe e o pai e tinha que cuidar de uma empresa que logo começou também a definhar. Eu não me alimentava direito e eu só tinha um pensamento de morte. Eu queria morrer, eu queria sumir, eu queria desaparecer e não dar nem notícias. Eu não conseguia direcionar os negócios, eu não tinha visão, não tinha direção e acabou fechando as portas. E eu me olhava e me sentia uma fracassada, uma derrotada e eu via também para você não ter mais jeito, já era. É melhor você morrer, acaba com tudo e pronto. Eu pensei em doar meus filhos. Então eu conheci a Universal através da minha filha, com depressão profunda, e falei para Deus que eu não tinha mais tempo para fazer tentativa. E se naquele dia eu saísse da mesma forma que eu estava entrando, que eu nunca mais voltaria. Então eu cheguei decidida. Então eu vi o altar como uma oportunidade. Era tudo que eu estava passando, ele não conhecia a minha vida. Mas aquela palavra que ia transformar a minha vida, era o que eu estava precisando. Porque a minha vida não era só uma mudança. Eu precisava de uma transformação. Porque até então eu queria morrer. E eu entendi no altar que ninguém viria me ajudar, mas eu teria que ir até o altar, porque a responsabilidade da minha vida estava em minhas mãos. Então eu precisava lutar, eu precisava fazer o que a fé estava pedindo, obedecer. Eu subi totalmente fragilizada, mas com a certeza que aquela fraqueza ia ficar lá e do outro lado eu ia sair uma Geni forte. O altar me capacitou e me deu forças, né, de dentro para fora. O espírito do altar me renovou, me sustentou, me deu um esposo, um homem de Deus, a minha família estruturada, todos na presença de Deus. Hoje eu sou empresária, né, na área da agricultura e também na área da alimentação. Temos 2 fazendas. E trabalhamos com a produção de soja e milho. O nosso produto, ele atende o mercado nacional e internacional. Temos também, lá nessa fazenda temos maquinário, né, tudo de tecnologia avançada. Temos os nossos imóveis. Né. Para mim, a minha maior riqueza, o meu bem maior, é o Espírito Santo. É a minha vida com Deus. É o espírito da fé que me fortalece, porque onde eu vou, eu consigo levar essa riqueza. Eu estou aqui falando dos bens, mas eu não consigo carregar eles. Mas o Espírito Santo, esse me fortalece, esse me faz feliz. Onde eu vou, onde não isenta das lutas, mas dá força para vencer. Eu que um dia saí lá da roça, sem perspectiva de vida nenhuma, né? Hoje estou aqui falando do Espírito Santo, falando da vida transformada, falando de felicidade, falando de alegria, de paz, de um lar transformado, de família unida. Mas tudo isso veio do altar. Do altar vem o Espírito Santo. Aí que está o segredo. Eu gostei quando ela falou assim, olha, tenho tudo isso aí, mas isso eu não posso carregar. Eu não posso carregar comigo o automóvel para onde eu for, eu não posso carregar a casa, eu não posso carregar as fazendas, mas o Espírito Santo, esse me instrui, me orienta, me inspira, se entrega 100% para mim e com ele eu vou aonde eu quiser. Essa é a realidade, amiga e amigo. No fundo, nós queremos que você tome posse, ou melhor, nós queremos
que o Espírito Santo venha tomar posse de você. E então, a sua vida nunca mais será a mesma. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da direção. Não tem espírito de medo, não tem depressão, não tem dúvida. Sabe o que quer, toma a decisão, tem coragem para jogar toda a sua força, lançar toda a sua força no altar, porque sabe, tem certeza. O próprio Espírito Santo confirma com a gente que não há erro quando nós subimos no altar. Então, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa sobe no altar, ela recebe de Deus a plenitude do seu Espírito. É o que Jesus falou. Jesus disse assim: o meu Pai não tem dado o Espírito Santo por medida. Se ele não dá por medida o Espírito Santo, você acha que ele vai aceitar de nós, parte de nós, 90% de nós? 99% de nós? Não. Então, quando a pessoa vai para o sacrifício, coloca tudo no altar, é tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ser, tudo que ela pretende ter, ela coloca tudo no altar, é a vida dela no altar. Quando ela está 100% no altar, o Espírito Santo vem sobre ela. Mas o bispo, poxa, tudo? Eu pergunto a você, o que você tem? Olha, eu não tenho nada. Você vê que essas pessoas tudo estavam miseráveis, devendo, querendo se matar. Somente sobem no altar as pessoas pobres. Só os pobres. Mas os pobres que foram escolhidos por Deus para serem ricos na fé, como está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5. É bacana, né? Deus escolheu os pobres para serem ricos. Escolheu você, minha amiga, meu amigo, que é pobre, que é necessitado, para fazer de você uma pessoa rica. Como fez com a vida da dona Geni, como fez com a vida da dona Rita e seu marido, como tem feito com a vida de todos os testemunhos que nós mostramos aqui. Agora, é claro, o Espírito Santo nos dá a direção e a gente começa a obedecer, começa a agir, tomar atitude. E pouco a pouco as coisas vão se transformando. Não vai cair do céu da noite para o dia, mas vai acontecendo pouco a pouco. Por quê? Porque primeiro acontece dentro da gente. O milagre começa dentro da gente. Os nossos sonhos, as nossas visões agora vêm do alto. E Deus vai nos dando de acordo com a nossa capacidade de administrar. Então, as coisas vão acontecendo paulatinamente, mas sempre com segurança, sempre atravessando barreiras, dificuldades, mas vencendo, porque o autor da fé, o Espírito da fé, é quem vai conduzindo o nosso pensamento. Graças a Deus. Olha só quantas pessoas têm sido enganadas pelo mundo por conta da mídia falsa, da mídia mentirosa, enganadora, perversa, que quer tirar, que quer fazer com que a fé, a boa fé das pessoas, a simplicidade das pessoas venha a se perder. Mas não tem jeito. A verdade, minha amiga e meu amigo, é como o óleo sobre a água. Pode colocar o óleo lá embaixo, no mais profundo do mar, mas ele vai subir, vai aparecer. E a verdade tem chegado aí à tona. Vamos ver uma verdade, mais uma verdade daquelas que as pessoas têm que saber. Sou Rafael Santos das Neves, sou gerente de recursos humanos, formado em ciências contábeis. Eu cresci ouvindo os meus pais, meus tios, primos, tudo ouvindo falando mal da Igreja Universal. E eu lembro da época da compra da Record, aí eu percebi bastante, e também na época da construção da igreja da João Dias, que eu passava na frente quase todos os dias para treinar. Mais uma vez, estão comprando uma emissora, algum bem para bem próprio, né?
que ele era um charlatão. Abusavam bastante das pessoas que não tinham uma formação, um estudo, para pegar dinheiro. Então eu fui ouvindo, dizendo que a igreja só pensava em dinheiro. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Então isso me revoltava, eu tinha uma bronca, uma raiva dos pastores, dos bispos da Igreja Universal, por achar que está enganando ali o trabalhador, o pobre ali, que pouco consegue ali no dia a dia ali, vai lá e deixa tudo. Então eu fui ouvindo essas coisas e me revoltava. Macedo foi cercado por policiais. Eu praticamente vivia fora jogando futebol, com a minha cerveja, com meus amigos. E num desses momentos dessa, minha esposa se cansou do meu jeito de ser, de deixar ela de lado. E foi quando eu fiquei separado. E aí ela se revoltou, eu não quis sair da minha casa. Falei, é aqui que eu trabalhei, consegui com o meu suor, eu não vou sair da casa. E ela, muito incomodada, ela saiu. E eu tive que cuidar dos meus filhos, então tendo que fazer papel de pai e mãe. Foi uma época muito difícil. E eu conhecia um trabalho da Igreja Universal sem querer. Com esses momentos assim, porque eu já tentei por tudo, tentei de tudo que fosse possível, mas nada assim me satisfazia, não trazia felicidade, não trazia minha esposa de volta. Eu vou te falar assim, cheguei a ponto de tentar assim, pegar o carro e enfiar debaixo de um caminhão, porque você fala assim, não tem sentido a vida, por que você estuda tanto, trabalha tanto para você ser infeliz? Eu comprei um livro do Casamento Blindado, sem conhecer os autores. Tanta ignorância da Igreja Universal, criticando tanto, e não conhecia os autores. E aquele livro começou a me mudar. Eu falava assim, nossa, que livro bacana, né? Que o livro mostra que o autor saiu de um problema assim e conseguiu blindar o casamento dele. E nessas, uma vez, um colega me falou assim, você tá perdidinho mesmo, hein? Aí eu falei, mas por quê? Por quê? Você não conhece os autores do livro? Eu falei, não, quem são os autores do livro? É a filha do bispo Edir Macedo e o genro dele. Eu falei, vocês estão brincando. Aí eu pensei, agora que eu tô no meu fundo de poço mesmo, lendo um livro da Igreja Universal, e aquele livro tinha me mudado, eu falei assim, mas é estranho. Lá tem alguma coisa diferente. E eu queria descobrir, só que eu não queria falar para os outros por causa das notícias ruins que eu vi no passado, né, das fake news que foram criadas. Aí foi quando que eu percebi que tudo que eu ouvia quando eu era criança e eu cresci ouvindo, e mesmo depois mais formado, já estudado, que tudo que eu tinha ouvido era uma mentira. Aqui ninguém pensa em dinheiro. Aqui é uma coisa que as pessoas estão preocupadas em ajudar o próximo. Me senti enganado pela mídia, pela sociedade, assim. Eu podia ter conhecido esse trabalho antes e eu não ter passado por esse tormento que eu passei antes. A minha vida foi mudada depois que eu conheci a Igreja Universal, porque antes, vou falar assim, não é nem orar, eu rezava, né? E eu aprendi que aqui Deus é vivo. Me libertei de todos os meus vícios, consegui receber o Espírito Santo. E isso me mudou. Hoje eu sou um novo pai, um novo marido. Me sinto muito bem. Hoje minha família é mudada. Hoje meus filhos têm prazer quando eu chego em casa e me abraçam, eles recebem com alegria, assim, porque hoje eu sou um cara diferente. Hoje a minha família é muito importante. Hoje eu deixo qualquer coisa do meu futebol, que eu era viciado, ir aos estádios para assistir o jogo. Hoje eu prefiro 1000 vezes fazer um programa com a minha família. E eu faço um desafio para você que está passando por algum problema e ouviu bastante falar muito mal da Igreja Universal, que aqui só tem bandido. Eu gostaria de desafiar você a vir aqui, a conhecer o trabalho, porque aqui as pessoas mudam de vida, mudou a minha vida. A minha vida hoje é mudada. Meu nome é Robert Martelli, eu tenho 44 anos e eu vim de uma família de classe pobre. Então a gente não tinha as melhores roupas, a gente não se alimentava da melhor forma, né? Eu olhava para as pessoas, eu via as pessoas bem vestidas, as pessoas até mesmo namorando, e eu era fraco, eu não tinha atitude, eu não tinha condições para nada daquilo, né? Eu era uma pessoa fraca, mas eu queria ser forte. Então eu procurava nas drogas, eu procurava nas bebidas uma coisa que eu nunca encontrei, que era a força, que era ser forte, que era ser uma pessoa desinibida. Eu era muito tímido. Então ali eu bebia, eu usava droga, eu ficava com eles, eu queria estar com eles. E ali eu comecei a me deparar com pessoas que faziam assaltos, pessoas que traficavam, pessoas que faziam sequestros. E eu comecei a ver, eu falei assim, pô, essas pessoas são fortes, eu quero ser igual a elas, né? Porque eu era fraco, eu cheguei a comandar diversos assaltos, né?
quadrilhas, e numa delas eu fui preso. Quando eu fui preso, eu descobri que minha esposa estava grávida. Pensa um sentimento de impotência, você não poder ajudar a sua família, você não poder ajudar a sua esposa que está lá fora. Minha esposa não tinha condições de fazer um pré-natal, fazer os exames para saber se era menino, se era menina, não tinha nada disso, a gente não tinha essa condição. Dentro de mim tinha um vazio, que eu procurava preencher com o mundo do crime, que eu procurava preencher com as drogas, que eu procurava me envolver cada vez mais lá dentro com o mundo do crime, achando que era forte. Tinha um obreiro da Igreja Universal, preso, presidiário, que fazia o trabalho lá dentro. Eram vários, né? Eram uns 4 ou 5. E um deles me parou nessa radial, como nenhuma outra pessoa em nenhum outro lugar tinha falado comigo. Eu achando que minha vida já não tinha mais jeito, não tinha mais solução, que era aquilo mesmo. E essa pessoa me parou. Poucas pessoas tinham coragem de fazer isso. Mas ela entrou na minha frente, me parou, eu andando em sentido campo, me estendeu a mão, olhou na bola do meu olho e falou assim: rapaz, Deus quer mudar a sua vida. E eu falei para ele: mas minha vida não tem mais jeito. Eu sou um fracassado, meu amigo. O que me resta é isso daqui, o mundo do crime. Você não sabe o que eu fiz. Eu já matei, eu já roubei, eu já trafiquei, eu já fiz pintei o 7. Eu não tenho mais solução, não tenho mais jeito. E esse rapaz, usado por Deus, olhou nos meus olhos e disse: não tem solução, não importa o que você fez. Não importa se você roubou, se você matou, não importa o que você fez. Existe um Deus que quer mudar a história da sua vida, é só você deixar. E eu sei o caminho, eu posso te mostrar o caminho. Eu fui numa reunião onde me mostraram a fé, onde me mostraram que tudo aquilo que tinha acontecido na minha vida, o fato de eu ter roubado, de eu ter matado, de eu ter traficado, era porque existia um mal que estava agindo na minha vida. E que se aquele mal fosse arrancado da minha vida, então a presença de Deus podia entrar na minha vida e me fazer forte. Então eu era um fraco, cheio de problemas, eu era uma pessoa cheia de preconceitos, eu não me dava valor, eu não acreditava em mim mesmo. A partir do momento que eu comecei a participar lá das reuniões que eram feitas, o Espírito da Palavra entrou em mim e me limpou, né? Tirou de dentro de mim as dúvidas, as incertezas, tirou de dentro de mim os preconceitos, arrancou toda a fraqueza de dentro de mim e me fez forte. Eu me lembro que naquele dia eu falei com Deus totalmente diferente. Eu falei assim: Deus, eu não quero só minha liberdade, eu quero te conhecer, eu quero ser diferente. Porque de que adianta eu sair daqui e não ter mudado, sair daqui e não ter a tua presença, para eu chegar lá fora e a primeira dificuldade que apareceu, eu começar a fazer tudo errado de novo. Eu chorava pela presença de Deus, eu queria a presença de Deus. E naquele dia eu me lembro que Deus me mostrou quão miserável pecador eu era. Eu lembro até hoje desse dia, que eu chorava, eu soluçava, como parecia uma criança. Aquele dia eu fui selado com a presença de Deus. Aquele dia eu tive um encontro com Deus e eu fui selado com a presença de Deus. A partir daquele dia, eu vou ser sincero com o senhor, eu não orei mais pela minha liberdade. Eu não pedia mais pela minha liberdade. Eu queria passar para as outras pessoas que estavam lá presas comigo o que Deus tinha feito na minha vida. 5 meses depois veio a minha liberdade. De um ex-presidiário, de uma pessoa que não era nada, de uma pessoa que era fraca, que andava se rastejando, Deus ele me fez forte. Ele transformou toda a minha vida, principalmente a minha vida espiritual. E ele me deu condições de dar o melhor para a minha família, né? Hoje a gente conquistou apartamento, carros, motos, enfim, trabalho em empresas multinacionais, coisas que, se o senhor for ver hoje, é bem complicado de uma pessoa, né, que tem passagem na ficha, né, na polícia, conseguir. Mas Deus tem me honrado, graças à minha vida estar no altar. Minha amiga, meu amigo, nós vamos agora entrar na presença desse Deus glorioso, poderoso, que faz do mais fraco o mais forte, que pega o último da fila e coloca em primeiro lugar. O Deus que escolheu as coisas fracas
pobres, miseráveis, para envergonhar, humilhar aqueles que são diplomados, que são isso, que são aquilo, enfim, aqueles que são louvados, adorados pelas pessoas deste mundo. Veja que Deus faz a sua glória se manifestar na vida daqueles que são humildes de espírito, que ouvem a voz da fé e obedecem. Então nós vamos, nessa obediência à voz da fé, nós vamos unir a nossa fé e chegar diante do trono do Altíssimo agora, em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu bendito Senhor, meu guia, Espírito Santo, tu que tens iluminado a minha mente, os meus olhos, tu que tens iluminado os meus passos, tu que tens sido o meu conforto, o meu consolo, a minha direção, a minha riqueza, a minha glória, o Senhor que tem sido o meu tudo, ó Espírito Santo. Venha sobre essa criatura que ora comigo agora. Eu não sei qual é o problema que ela está passando, mas eu sei que o Senhor é grande e extremamente, infinitamente misericordioso para perdoar, para tirar as culpas, para fazer anular todo e qualquer pecado. Então desça sobre essa criatura, meu Deus, para fazê-la entender a tua voz, perceber a tua palavra e saber o que tem que fazer da sua vida. Porque o Senhor nos tem dado fé para que nós possamos usá-la, para tirar o benefício melhor desta terra. É como diz a tua palavra, o Senhor nos deu a terra, o Senhor nos deu a semente, o Senhor nos deu o clima, a chuva, o sol. Agora, a gente tem que plantar, a gente tem que arar a terra e colocar semente nela para que a gente possa colher aquilo que plantamos. Então, meu Pai, eu te peço, abra os olhos dessa pessoa, porque quando alguém tem um sonho, quando alguém almeja uma realização, é porque o Senhor quem colocou dentro dela o tanto querer como realizar. Então, seja com essa pessoa que me ouve neste momento e está ligada nesta oração, está ligada contigo e concordando conosco, meu Pai. Seja com ela agora e para sempre, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, a minha vida eu entreguei a Deus. E tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu faço, tudo que eu pretendo fazer, tem a direção do Espírito do Deus vivo que eu tenho crido. Inclusive, neste domingo, nós vamos ter a Santa Ceia, a comunhão física de um Jesus espiritual. Você vai participar do pão e do vinho, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. É neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, para todas as pessoas que creem. Quem crê, seja bem-vindo para sentar-se à mesa com o Senhor neste domingo. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.